Boa tarde, senhor Matheus. Boa tarde. Qual o seu nome completo, por favor? Matheus Iago Dias Araújo. Data de nascimento. 21/4/2000. Nome dos seus pais. Fernando José Araújo e Valéria Dias Araújo. Estado civil. Solteiro. Tem filhos? Tenho sim. Quantos? 1. Qual idade? 5 anos. Mora com o senhor? Não. Qual o seu endereço? PR 311, conjunto 2, casa 2. Samambaia. Isso. Sua profissão? Sou garçom. Grau de escolaridade? Ensino médio. Cursando. O senhor tem outras passagens criminais? Já foi condenado? Está respondendo outros processos? De menor eu já tive. Respondi. E maior eu estou respondendo. Pelos quais crimes? 5. Tá bom. São Mateus, sobre os fatos que constam aqui da denúncia, esclareço que o senhor tem direito ao silêncio, mas se quiser falar, é a oportunidade que o senhor tem diante dos jurados. O senhor quer falar ou prefere ficar em silêncio? Quero falar, sim. Então pode explicar o que aconteceu. Boa tarde, mais uma vez. Aconteceu no dia 19, que eu saí de casa com o meu enteado, filho da minha atual mulher, hoje, no intuito de jogar bola. Meu irmão também, de 14 anos, estava com a gente. Ele chegou logo após que a gente chegou ao local. Em torno de 6h30 a gente chegou, começamos a jogar um futebol. Sempre era costume eu comparecer aqui na 302 para jogar bola, já há alguns anos. E chegando lá, a gente começou a jogar a partida. Na segunda, o time dele entrou, do Marcos, Michael, não conheço muito. E então eu tive uma dividida de jogo com ele, no momento que ele, não sei se ele estava sóbrio, se ele tinha consciência de estar ali fazendo aquele ato de violência, começar a me xingar pela entrada, me insultar. Aí eu falei com ele para que não precisava daquilo. Meu enteado estava do meu lado também, já bastante nervoso. E começou a me insultar, falando que demorou, que eu era folgado. Aí o rapaz estava acompanhado dele, não sei o nome, não conheço também. Falou para ele que eu sempre jogava ali com o meu enteado, já costumava me ver. Mas mesmo assim ele não quis saber, saiu me xingando, falando que ia voltar, que se eu era homem eu esperava. Falei, aí concordei, falei, não, então tá bom, vai lá então. Aí ele saiu em direção ao carro, o outro ainda chamou ele mais uma vez, o que estava acompanhado dele, sem ser esse rapaz que eu depoimento agora. Então ele saiu do carro, demorou em torno de uns 30 a 40 minutos para voltar. Nesse meio tempo eu liguei para minha esposa, falei para ela ir me buscar por conta do meu enteado, que ele já estava nervoso, né? Ele é uma criança de 12 anos. E demorou uns 15 minutos, minha esposa chegou. A Tayane? Isso. É a sua esposa atual? Isso, é quem estou hoje. Ela estava até grávida no ocorrido. Por tudo isso, acabou perdendo meu filho. Esse trauma. E então, esse dia foi isso. Aí ele saiu, demorou um tempo, voltou. Minha esposa, no momento algum, eu pedi para ela levar a arma já estava dentro do carro. Porque eu tinha um carro de som ano passado, então eu já tinha posse dessa arma. É que o senhor tinha parado, desculpa, eu te interrompi, mas na parte que o senhor ligou para a Tayane. Isso. Aí prossiga daí, por favor. Aí o que o senhor falou para ela? Falei para ela, amor, tem como você vir me buscar? Eu e o Richard. Aí ela perguntou e falou, o que foi? Eu falei, não, nada não. Só vim buscar a gente, que eu já quero ir embora, que ela tinha que ir ao mercado. Aí ela chegou, ela ficou lá com a gente um tempo, aí ela me chamou para ir embora. Falou, vamos embora então. Quando eu falei para ela, amor, vou terminar só mais essa daqui e a gente vai embora. Aí foi quando eu comecei a jogar mais um pouco, 5 minutos, e esse rapaz chegou com mais dois amigos dele, um encapuzado e esse rapaz que eu falei que estava lá na hora também. Não sei se é Igor, Ítalo, o nome dele. Aí chegou o momento, a minha esposa estava com uma bolsa de lado, eu não tinha ciência que ela estava com a arma, eu não sei como ela achou. E a gente se aproximou dele para conversar. Só que logo em seguida o Marcos, não sei o nome dele direito, avançou na minha esposa. E eu acho que qualquer ser humano que vê uma atitude dessa, um rapaz querendo avançar na sua esposa, na presença do seu filho, do seu irmão, acho que com certeza qualquer um teria tomado a atitude que eu tomei de tentar defendê-la.
Puxei da bolsa dela e efetuei os disparos. Não tinha ciência que tinha acertado todos, porque ele continuava lutando, ele me agrediu, eu me baleei na perna também. Então, foi isso. Aí, quando eu levantei, eu olhei para o lado, os dois já tinham corrido. Eu vi o rapaz tentando dar facada na minha esposa. Ele tentou matar minha esposa grávida. Então, foi o motivo de eu ter tomado essa decisão na hora, sangue quente, cabeça quente. Não foi nada premeditado, não fiz nada pensado. Infelizmente aconteceu. Mas o que a gente sai de casa querendo fazer foi no intuito de me divertir com meu enteado, como eu costumo fazer. Foi isso. O senhor, bom, o senhor teve ciência da prova produzida, né? Ele tem 4 disparos nas costas, pelo que eu contei. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Você falou, nem percebi como é que eu atingi, não sei, não estou entendendo muito bem o que o senhor disse nesse ponto. Porque na hora que a gente estava no chão, eu troquei a arma de mão várias vezes, tentei disparar, não sabia se estava acertando. Me baleei, como já disse, e com medo de estar acertando outras pessoas, que minha esposa estava lá, a filha da minha esposa também estava presente no local, meu enteado também, que estava jogando bola, fora várias crianças, né, que estavam ali jogando bola. O senhor atirou nas costas dele correndo? Tirei. Tirou, né? Quantos disparos o senhor deu com ele correndo? Os dois. Os dois? Foi. Ao todo, o senhor tem noção quantos o senhor deu? Não tenho. E a Tayane? Minha esposa, ela até hoje ela está em choque. Mas ela disparou também? Não, minha esposa, no momento algum, ela tentou fazer nada. Eu tentei defender ela. Minha esposa é vítima. Minha esposa perdeu um filho. Não foi isso. É um psicológico? Não tem psicológico para isso, não. Tá bom, vou passar a palavra a outra. O senhor disse que estava com seu enteado, né? Enteado, o filho dela também, 12 anos. Ela, mesmo na hora dos disparos, o enteado ainda estava lá? Ele não largou um momento. Quando tudo aconteceu, ele foi a primeira pessoa a me socorrer ele, a ficar comigo. E tinha outras crianças também jogando? Tinha. E a sua esposa estava grávida de quantos meses? Já estava perto da ganhar. 8, 7 meses. Ia para 8. Estava já bem. Tava tudo certo já para ganhar. E perdeu o bebê. Meu filho. E qual foi a causa da morte do bebê? Eu acho que pelo choque, né? Meu filho sofreu muito. Bom, passa a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, Matheus. Se quiser, a gente pode falar um pouquinho? A gente pode continuar? Inicialmente, procedimentos pela perda do filho. Tá? A gente para um pouquinho. Matheus. Desculpa, gente. Vamos lá, Matheus, começando pelos seus antecedentes, que eu não entendi direito que você falou para o doutor. Você tem passagem quando adolescente? Sim, Qual fato? 155. Pouco não? Roubo também. Roubo, eu tenho receptação. Roubo, receptação. Isso. E depois de adulto, o senhor falou que tem furto. Quantos furtos? Tem um furto. Um furto, né? E o senhor é iniciado em mais 2 processos por furto. Isso. Sou suspeito já. Isso. Violência doméstica? Tenho só acusado, sim. Acusado também. Violência doméstica. Sim. Tá certo. Você foi para essa quadra de esportes a pé ou de carro? Fui a pé. Onde é que o senhor morava? Eu morava na 304, atrás na Igreja Barra, morava próximo. E a distância para 302, aqui do lado, né? É do lado, é coisa de 1 e 2 minutos. Eu sempre frequentei lá. Então, por que o senhor pediu para sua esposa vir te buscar, sendo que você estava em risco ali naquele local? Porque ela estava no mercado. Eu falei, ela estava no mercado com a filha dela. Mas você não estava com seu enteado, com medo?
Foi ameaçado na quadra? Tava sim. Por que você não saiu de lá e foi para casa, que é do lado? Porque eu preferi esperar ela. E o medo que você tava? Mas eu confio em Deus também, né? Eu achei que o rapaz pensaria também nas crianças que estavam no local, né, nas famílias. Sua esposa, ela já foi condenada por algum crime? Já assim, Qual crime? eu não tenho conhecimento. Roubo, 2 vezes. Ela estava no cumprimento de pena? Tava assim. Ela podia estar na rua com arma de fogo? Ela não tem. Só por uma questão de ordem, eu gostaria que fosse respeitada a seguinte circunstância. O Matheus ele veio aqui, ele se apresentou de forma espontânea. Eu gostaria que as perguntas fossem feitas de forma amistosa e não ostensiva, como o promotor está fazendo isso aqui. Só por uma questão de respeito à dignidade da pessoa humana e até a forma de se dirigir a ele com respeito que é inerente às nossas atividades judiciais. Doutor, eu não me vejo desrespeitando. Eu não me vejo que eu não fiz nenhuma pergunta vedada pelo Código de Processo Penal. Agora, não estou tomando qualquer norma processual. Seria só a forma de amistosa de se dirigir, até com uma questão de educação e de civilidade. Obrigado. excelência. Aí, doutor, pode prosseguir da forma como o senhor quiser. Ele tem o direito de não responder se ele se sentir ofendido em sua dignidade. Matheus, sua esposa estava no decorrer de cumprimento de pena? Tava assim. Tá? Ela usava tornozeleira eletrônica? Não, ela tinha retirado. Retirada. Já há algum tempo já. Tá certo. Ela estava acompanhada de mais alguém? Da filha dela, Filha dela. 14 anos. Então estava a filha dela, sua enteada, e ela estava com arma de fogo. Essa arma de fogo era de quem? A arma era minha. Ela não tinha conhecimento que a arma estava dentro do carro. No momento algum eu liguei para ela e falei, amor, traz a arma. No momento algum eu fiz isso. Ela sabe quem é o Michael Douglas? Ninguém conhece, pessoal. Eu nunca vi. E olha que eu frequento essa quadra aqui desde a época que inaugurou. Nunca vi. Eu vi o amigo dele, que eu joguei acho que 2 dias seguidos com o amigo dele. E nunca aconteceu nenhum conflito, nenhuma briga. O senhor já viu as imagens do crime? Já, bem já. Já. Nas imagens, o senhor pode observar que ela, a sua esposa, a Tayene, vai em direção ao veículo da vítima. Eu também fui. Isso, ela vai. Mas vocês estão colados, né? Ela vai, estava dentro da quadra e vai em direção. E ela vai em direção ao veículo da vítima. Você pode me explicar como ela sabia, sua esposa, qual era o veículo da vítima? E eu avisei até o carro que ele tinha saído do Fox Prata. Só? E eu avisei, falei, amor, ele saiu no Fox Prata. Foi isso. Aí ela falou, então vamos embora. Falei, tá bom, vou terminar essa parte daí, a gente vai embora. Foi isso que aconteceu. Então, aí quando chegou, o senhor não se comunicou com ela. Então, Não. pelo fato de você ter falado que era um Fox Ela Prata, falou, amor, eles chegaram. foi ela que te avisou que ele chegava. Foi que eu tava jogando bola. Eu não tinha malícia de querer fazer algo, não. Tava ali pra me divertir com o meu teatro, meu irmão. Você sabe explicar por que a Tayane foi em direção a eles? Medo, né? Medo. Grávida, ela estava grávida. Estão perguntando por que ela foi em direção a eles. Por que ela foi em direção ao grupo que ela estava com medo? Quando você tem um medo, você vai em direção à pessoa? Ué, mas para tentar resolver, né? A gente ia saber o que eles iam. Porque é o seguinte, a pessoa sai com um amigo e volta com outro encapuzado. Coisa boa eles não vão fazer. E você vai para a direção deles? Para conversar. Claro. E quando foi em direção, a arma estava Não, na mão ou não estava? não estava. Não estava na mão? Na minha não estava. Na minha mulher também eu não vi, momento algum. Ela com a arma na mão? Ela estava grávida, E ela não estava com a arma na mão. momento algum. Ela deve ter sacado quando chegou perto, né? Porque ele já veio para agredir ela. A agressão por parte do Michael Douglas, ela ocorreu antes ou depois da sua esposa sacar? No mesmo momento. Na hora que ele chegou, o Michael Douglas viu, a gente se aproximando no vídeo, mostra claramente ele avançando na minha esposa. Entendi. O senhor se apresentou para a polícia? Me apresentei, estou aqui hoje. Não, o senhor apresentou hoje aqui o seu julgamento, né? Esse fato aconteceu em janeiro. Sim. É por onde o senhor esteve? Eu tentei cuidar da minha mulher, né? Grávida.
um filho, e os 2 filhos dela também. Podia abandonar eles nesse momento, né? Sei que a situação era complicada, mas eu não tive escolha. Certo, então. E por que o senhor tirou quando a vítima já estava fugindo? O intuito não era aceitar, não. Eu queria só que ele corresse. Mas o senhor acertou? Acho que eu aceitei. Pelas costas? Mais isso. Só antes de, até para deixar a defesa perguntar por último, só uma questão, doutor, que eu esqueci de perguntar. A arma era de quem essa arma? Era minha. O senhor era uma 380? Sim. O senhor tinha quanto tempo essa arma? Já tinha algum tempo. Assim que eu comprei o carro, só eu adquiri. Por que o senhor tinha arma? Que eu tinha de ser assaltado nele, que em qualquer lugar inutilizado, carro que tem som, que tem roda. Mas nesse período eu nunca me envolvi em confusão, nunca não tive briga com ninguém. E o senhor guardava essa arma onde? Dentro de casa, Em casa. isso, ficava sempre. E por que a Tayane tinha ciência da arma? Não, eu não contava essas coisas para ela, não. Minha esposa sempre repudiou essas coisas dentro de casa. E como é que ela foi para o campo com a arma? Estava dentro do carro, Estava dentro do carro. isso. Até então ela nunca tinha visto essa arma. Nunca tinha visto. E o senhor sabe explicar como é que ela descobriu essa arma justamente nesse dia? Tá, ela deve ter pisado em cima, porque eu tinha deixado debaixo do tapete. Acho que ela sentiu. E quando eu vi, ela já estava em posse. Entendi. A defesa tem a palavra. Matheus, boa tarde. Nós temos notícias aqui nos autos de que foram 2 entradas em 2 momentos que tiveram discussão. É isso mesmo? A gente teve já, no primeiro momento, a gente ficou tranquilo. Aí no segundo momento ele já não gostou. Na primeira entrada que o senhor deu dele, eu disse futebol é um esporte de contato. Tá? O senhor deu entrada maldosa ou foi uma entrada mais incisiva? Jamais. Eu acho que por conta do meu peso, de eu ter ganhado peso, eu perdi um pouco da noção do futebol. Então eu acabei entrando sem querer, pedir desculpa. E não aceitou, não quis saber. E aí teve uma outra entrada. Isso, aí ele foi. Foi empurrão de corpo, foi carrinho, foi solo, o que foi? Eu fui chutar a bola e sem querer atingir o pé dele. Você foi chutar a bola, Isso. é uma coisa normal de acontecer no futebol. Normal. Tá. O senhor conhecia ele antes? Nunca vi na minha vida. Teve uma testemunha hoje que veio aqui falar que ele já tinha um entendimento com o senhor, que quando vocês eram crianças, o senhor batia nele. Nunca vi ele na minha vida. Nunca vi. A primeira vez foi nesse dia. Foi a primeira vez nesse dia. Nunca vi ele no momento algum. Tá. Esse jogo de futebol era misto? Criança e adulto? Era misto? Criança e adulto? Sim. Criança de quantos anos estava jogando? 12 anos, que era no. Tinha uma criança de 6 anos jogando, uma criança de 7 anos? Não, só a gente mesmo. 12. Tinha um de 12, tinha meu irmão de 14 e tinha outro rapaz mais velho. Como eu. E o time dele estava completo. Só pessoas da idade dele. Agora, fora da quadra tinha. Então, quer dizer, as crianças não estavam dentro da quadra, elas estavam lá em volta da quadra. Isso, esperando a vez de jogar. Perfeito. Quando o senhor viu que ele retornou e que ele desceu com mais de 2 pessoas, o senhor, quem foi primeiro em direção a ele? O senhor ou a senhora Tayane? A Tayane saiu na frente e eu com medo de, né, acontecer alguma coisa com ela e não estar onde, fui também em seguida. Então, o senhor se aproximou, então eu estou sem entender. Porque o senhor me falou que quando eles desceram, o senhor foi em direção a ele também, a esposa do senhor foi, que o senhor foi para conversar. O senhor foi para conversar ou o senhor foi para poder proteger sua esposa, foi para poder segurar ela? Como é que foi essa questão? Fomos para conversar, só que quando eu vi o terceiro elemento descendo com o capô, eu já imaginei, né, que pudesse acontecer alguma coisa pior. Uma pergunta. A senhora Tayane, ela passou a arma para o senhor tomou a arma dela, como que foi isso? Eu tomei dela. O senhor tomou dela? E nesse momento algum ela mirou para alguém, momento algum ela esboçou reação. Eu simplesmente percebi e tomei dela.
Tá. Quando o senhor tomou a arma dela, ela estava distante do grupo ou o grupo Não. já estava todo mundo embolado? Já estava todo mundo embolado. Que foi no momento que o rapaz tentou dar a facada nela. Quantas pessoas se projetou contra a tua esposa? 3. 3 homens. 3 homens. Qual é a altura da tua esposa? 1,58. Por aí. Qual é a altura do senhor? Tem 1,83. O Michael e os outros eram menores que o senhor ou maiores que o senhor? Mesmo tamanho. No entanto, até o Maicon conseguiu me derrubar na luta corporal. Tá. Quando o senhor entrou em luta corporal com ele tentou tomar a arma da mão do senhor? Tentou. Quando o senhor fez os disparos, o senhor, quando o primeiro disparo, o senhor estava embolado com ele no chão ou o senhor estava de pé, estava distante dele? Estava embolado. O senhor se recorda, só se o senhor se recordar, qual foi o ângulo que o senhor atirou? O senhor estava embolado com ele. Ele estava de frente ou de costas para o senhor? Estava em frente, assim. Estava de frente. Vocês estavam em pé ou deitados? Estava em pé. Estava em pé? Você estava embolado? Estava assim. O senhor se recorda como foi o primeiro tiro? O primeiro tiro foi no chão. Foi o primeiro tiro? Foi no chão. Ele estava tentando pegar a arma do senhor e a Sim. arma disparou ou o senhor atirou? Disparou, porque ele tentou puxar na minha mão e eu não soltei. O senhor foi atingido? Fui sim na perna. Qual perna? Perna esquerda. Tem alguma marca, alguma lesão? Tenho sim. Pegou em que altura? Pegou na altura da coxa. Na altura da coxa? Isso. O senhor buscou atendimento médico? Busquei. Não, eu fiz o curativo em casa, passei pomada. Então foi um tiro superficial. Foi, entrou e saiu. Entrou e saiu. Isso. Perfeito. No chão, o senhor falou que ele conseguiu derrubar o senhor, Isso. correto? Correto. Esse primeiro tiro que pegou no chão, o senhor sabe se atingiu ele de alguma forma ou só atingiu o senhor? Na hora eu não tinha noção. Não tinha noção, porque o momento foi muito rápido. Eu não tinha noção se tinha acertado, se não tinha acertado. O senhor falou que ele conseguiu derrubar o senhor no chão. Ele ficou por cima do senhor, ele ficou por baixo? Por cima. Ele ficou por O cima. tempo todo por cima. Tá. Nesse momento, o senhor atirou nele. Tirei. Em que posição que o senhor atirou? Se o senhor estava no chão. Eu atirei assim, ó. Foi assim. O senhor é destro ou é canhoto? Eu sou destro. Tá. Então, o senhor atirou, ele estava em cima do senhor, o senhor atirou assim, Com a esquerda. com a esquerda? Com a esquerda. Com a esquerda. Então, o senhor fez esse movimento para tentar atingir. Se o senhor tirasse nesse momento, o senhor tirou, atingiria ele onde? Na altura do ombro. Aqui dessa parte aqui. Na parte, mas seria na parte das costas. Isso. Por trás. Isso. Seria por trás. Perfeito. Quantos disparos o senhor fez nessa posição? Isso. 3 a 4. Uns 3 a 4. Quando ele se levantou e ele correu. Quando ele se levantou, o senhor viu ele correndo? Por que o senhor viu? Eu vi só ele correndo distante. Para mim, ele não tinha atingido. Porque a pessoa, ele lutou comigo, ele correu. Então, o intuito foi só estar mais um para ele continuar correndo. Tá. Quando ele correu, o senhor sabe a que distância mais ou menos ele estava quando o senhor atirou? Aqui na porta. Daqui na porta? Isso. Tá. Esses tiros que o senhor deu, foi tiro consciente ou o senhor agiu no calor da situação? No calor da emoção. Tá. Imediatamente após acontecer tudo isso, o senhor percebeu que tinha sido atingido ou só percebeu depois? Só percebi depois de uns 20 minutos. Eu percebi que eu estava sangrando. E eu parei para olhar, eu tinha sido atingido na perna. Tá. Por que o senhor está aqui hoje? O que eu quero fazer, passar minha versão, porque estão falando que foi minha esposa que causou tudo isso, mas quem voltou no intuito de fazer algo contra nós foram eles. Com faca, um rapaz preparado de capuz. Eu saí de casa no intuito de promover a violência no ambiente familiar. Ali eu sempre evitei esse ambiente, sempre joguei bola, sempre fui do esporte. Então, foi isso. Se ele não tivesse voltado, isso teria acontecido? Jamais eu tinha ido para casa. Você teria acabado o futebol e teria ido para casa? Eu ia já no momento. Tá. Mesmo ele tendo dito para o senhor que voltaria, que era para o senhor esperar, como você falou para ele, demorou. O senhor acreditava que ele voltaria? Não, porque o amigo dele tinha aconselhado ele, né? Falou para ele ficar tranquilo, que eu sempre jogava ali, e não precisava daquilo.
Então, na realidade, o senhor não ficou esperando ele. Não, então eu fiquei esperando. Foi uma surpresa quando ele voltou? Foi uma surpresa. Surpresa. Porque meu enteado estava, né? Minha esposa grávida tinha acabado de chegar. Então, é uma fatalidade. Felizmente. Foi isso que aconteceu. Esposa do senhor, depois que o senhor saiu, vocês ficaram sabendo, logicamente, que vocês estavam sendo acusados desse crime. O senhor falou para a doutora magistrada, doutora o senhor não se apresentou no primeiro momento para cuidar da gestação da filha do senhor? Foi por esse motivo. Tá. Ela chegou a dar à luz a criança? Sem vida. O filho nasceu sem vida. Seu filho nasceu sem vida? Sem vida. Como que está hoje a tua esposa? Esposa, quem cuida dela sou eu, gente. Felizmente, o psicológico dela horrível. Quem ajuda ela, basicamente, sou eu. Perfeito. O senhor tem outro filho? Tenho 5 anos. 5 anos, mora com quem? A mãe A mãe, que o senhor ajuda ele? ajuda, sim. O senhor estava trabalhando para os fatos? Estava assim, estava fechada Estava trabalhando onde? no Vila Botequim, na 122. Vila Botequim. Isso. O senhor, alguma vez, já teve algum tipo de envolvimento com crime de sangue, com essas coisas? Nunca imaginei passar por isso. O senhor faz uso de entorpecente? Não, O senhor ingere bebida alcoólica? não. No dia dos fatos, o senhor falou que o Michael estava um pouco estranho. Ele estava alterado? Sim. Aparentemente ele estava alterado, sim. Mas era alteração. Olhos avermelhados. Olhos avermelhados? Isso. Tem alguma coisa que a doutora não tenha perguntado, que o doutor promotor não tenha perguntado, que eu não tenha perguntado, que o senhor queira falar? Tem algo mais que o senhor quer dizer na defesa do senhor, que nós não temos dito, ou que o senhor acha relevante para a defesa do senhor? Não, basicamente é isso. Agir em defesa da minha família, da minha esposa, do meu enteado, que eu trato como filho. O momento algo foi planejado, foi algo que eu premeditei. Então, eu acho que qualquer homem, pai de família, tomaria uma decisão em prol de defender seus familiares. Então, é só isso, sabe? Você lembra da defesa estará satisfeita? Os jurados têm alguma pergunta? Encerrado o interrogatório, pode sentar aqui novamente, por favor. 5 minutinhos de intervalo.